Olá meninas, graça e paz, ou a paz do Senhor, como você preferir. Eu me chamo Rebeca e sou responsável pelo canal Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. Esse perfil você encontra no Instagram. Lá na bio do Instagram tem o link do nosso grupo no Telegram, onde nós colocamos estudos bíblicos e pequenas mensagens de aconselhamento diário, tá? Para mulheres cristãs e não cristãs também receberem um aconselhamento com base bíblica, né? Para lidarem com determinadas questões do dia a dia. E agora, no mês de janeiro, a gente resolveu fazer uma série especial de vídeos mais curtos, não de estudo do livro, né? Dos livros da Bíblia como a gente vinha estudando. Inclusive, a gente vai retomar o estudo da Epístola aos Efésios, nós vamos concluir em nome de Jesus. Mas esse mês de janeiro, agora, a gente vai trabalhar um pouco sobre a vida cristã, ou a vida devocional, né? Como é que a gente, enquanto cristã, enquanto mulher, nós podemos construir essa intimidade nossa com Deus, tá? E um dos pilares da vida cristã é exatamente a leitura bíblica diária, né? A leitura sistemática. Eu lancei um vídeo para vocês hoje de manhã, fazendo o convite, e eu acho que antes da gente pensar no planejamento dessa leitura, a gente precisa escolher a versão da Bíblia que a gente vai usar para esse estudo, tá bom? Então esse vídeo aqui vai ser bem descontraído, não tem o objetivo de ser uma aula sobre as versões bíblicas, uma aula de bibliologia, não tem esse objetivo. Mas apresentar para vocês algumas traduções e a tradução que eu costumo usar para fazer a minha leitura devocional, tá bom? Não é uma regra, você pode escolher a que for mais confortável para você, tá bom? Inclusive, eu recomendo que você não leia só a Bíblia todos os dias, mas que você escolha livros também, devocionais, que possam te acompanhar nessa leitura, o comentário bíblico, tá bom? Mas contanto que você separe aí pelo menos uns 30, 20 minutos todo dia para poder fazer essa leitura bíblica mais reflexiva, tá bom? Não é uma leitura assim, como eu falei no vídeo anterior, né? Aquela leitura que você faz aleatória, tá bom? A gente precisa primeiro ter em vista o seguinte, que a Bíblia ela é um texto narrativo, né? De um modo geral, ela é uma narrativa, e por causa dessa narrativa, ela gera em alguns textos uma certa ambiguidade e uma dificuldade, porque os autores não estão aí do nosso lado para explicar determinados trechos, determinados textos. Então a gente precisa estabelecer algumas regras para essa leitura ser mais responsável, tá certo? A gente não pode ler a Bíblia como se a gente lesse um livro qualquer e dispostos a fazer uma interpretação subjetiva, né? Baseada só no que a gente pensa, no que a gente acha. Como quem lê um textinho de uma caixinha de promessa, como eu falei para vocês, né? Sorteia um versículo e dá uma interpretação particular para aquele versículo, baseado no que você está vivendo naquela hora, naquele momento, tá certo? A Bíblia não deve ser lida dessa forma. Essa forma é uma forma até irresponsável, né? Porque aí dá margem para todo tipo de heresia, se você for ler a Bíblia desse jeito, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa evitar, eu vou mexer um pouquinho a câmera aqui, para poder me ajudar aqui no meu texto. A primeira coisa que a gente precisa evitar é tirar o texto do contexto, tá bom? A Bíblia não é caixinha de promessa, nem uma caixinha mágica, nem caixinha da sorte, tá bom? Então, evita isso, de fazer sorteio de versículo. A gente precisa fundamentar, né, entender que todo o texto ali, ele precisa ser compreendido dentro do contexto em que ele foi escrito, tá bom? Eu sei que às vezes isso pode tornar o texto mais complexo, mais difícil, por isso que eu falei para vocês, escolham um livro. Eu costumo ler de Gênesis a Apocalipse, seguindo essa sequência lógica, tá certo? Os livros, eles não estão dispostos na Bíblia, organizados de forma cronológica, tá? Eles estão
Cronológica você entende, né? Cronológica de acordo com a época em que foi escrito. Mas eles estão organizados de forma lógica e textual, tá bom? Então, se você ler na ordem os livros, isso já vai ajudar bastante a sua compreensão, tá bom? E aí eu queria falar para vocês que existem várias traduções hoje, tá? E não existe assim... aí a minha opinião bem particular, tá bom? Outras pessoas podem pensar de outra forma, fica à vontade, não tem problema. Mas, na minha visão, não existe uma tradução assim, a tradução melhor. Existe, sim, o que é melhor. O que é melhor é você ter o hábito da leitura e ler todo dia. Isso é o melhor, tá? Mas aí a gente vai falar de algumas traduções e eu vou falar pra vocês qual é a minha preferida, tá? Então, a gente tem a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão mais antiga, tá? Eu vou falar um pouquinho dela. Tem a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Tem a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tem a NVI, que é a nova versão internacional. E tem a NAA, que é a nova Almeida Atualizada. Veja, quando eu falo de versões, eu tô falando de versões de tradução. Não tô falando de tipos de Bíblia não, tá? Porque existe hoje no mercado uma grande variedade de tipos de Bíblia. Tem Bíblia da mulher que ora, Bíblia do pregador, Bíblia do discipulador, Bíblia da escola dominical, Bíblia cronológica, Bíblia do obreiro, Bíblia do presbítero, do pastor. Enfim, Bíblia reformada, Bíblia tradicional, Bíblia pentecostal. Tem para todos os gostos. Eu não tô falando do tipo de Bíblia, porque o que é que difere de fato quando a gente fala de tipologia? Difere os subsídios que vem na Bíblia, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui comigo, eu vou mostrar algumas para vocês. Essa Bíblia aqui, por exemplo, a Bíblia Palavra-Chave. O que é que ela tem de diferente? Ela tem, além dos mapas de concordância, de dicionário, ela tem também um subsídio, ela tem um dicionário de grego e de hebraico, muito bom, além das tabelas de transliteração e uma série de recursos assim, textuais, voltados a palavras-chave dentro do texto, tá bom? Então, é uma Bíblia muito boa, mas a tradução dela, a versão dela, se eu não me engano, é a Almeida Revista e Corrigida. Então, é uma das versões mais antigas, tá certo? A maioria das Bíblias de estudo segue essa versão, a versão Revista Almeida, Revista e Corrigida, tá? Aí a gente tem também essa, como eu falei, a Revista Atualizada. Aí, para servir de exemplo, eu tenho aqui a folhinha bem fininha, né? Tem que tomar um maior cuidado. Deixa eu ver só para como... esse aqui, Revista Atualizada. Essa daqui, por exemplo, é a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Eu tenho um monte de Bíblia de Estudo, gente. Adoro Bíblia. Tenho várias, mas eu vou mostrar só algumas para vocês, tá bom? Acho que eu uso mais para estudo. E tem aqui o uso devocional, que é essa daqui que tá aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa daqui é a Revista Atualizada. E eu tenho também, pra mostrar pra vocês, essa minha tá encapada, porque ela já tava bem velhinha. E aí eu encapei. É a nova tradução da linguagem de hoje. Pode ver que tem uma sombrinha aqui, eu não sei se dá pra ver, NTLH. É uma Bíblia de estudo. E... muitas pessoas têm preconceito com a Bíblia de estudo da nova tradução da linguagem de hoje, mas eu acho que é uma Bíblia muito boa para quem não tem o hábito de leitura da Bíblia ainda, para pessoas, para adolescentes, para novos convertidos, né? Pessoas que nunca leram a Bíblia na vida, mas estão querendo criar esse hábito, construir esse hábito devocional. Então, eu acho que é uma Bíblia excelente nesse sentido, tá bom? Não é uma Bíblia para você estudar, nem para você querer buscar que o texto esteja próximo do original, não. Até porque o objetivo dela nem é esse, tá bom? O objetivo dela é ter, de fato, uma linguagem mais próxima
do público contemporâneo, tá bom? E a gente tem a Bíblia NVI, essa é a minha aqui, tá bom? Essa minha aqui é da Thomas Nelson. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda das Bíblias, tá, minha gente? Mas essa daqui é muito boa. É a Bíblia que eu uso pra fazer os meus devocionais. A minha tá toda marcadinha, certo? E a Bíblia NVI, a nova versão internacional, tem a NVT também, mas eu não tenho nenhuma Bíblia NVT aqui em casa. Tenho no celular, no aplicativo do celular. No aplicativo do celular é ótimo, né? Porque aí você tem todas as traduções que você quiser, é só baixar. Então, eu posso também, se vocês quiserem, deixa no comentário aqui no vídeo, que eu posso dizer pra vocês qual é o aplicativo do celular, quais são os aplicativos de celular que eu uso pra ter acesso às versões da Bíblia, tá bom? Mas, enfim, como eu gosto de papel, eu sou uma pessoa antiga, eu gosto de marcar, gosto de anotar, gosto de grifar, aí eu gosto dessas versões de papel. Então, essa Bíblia NVI, ela é a mais recente tradução das escrituras, lembrando que a gente tem a NVT também, tá bom? Demorou 10 anos para ela ser concluída, né? Esse trabalho aqui foi um trabalho feito em equipe, coordenado pelo pastor Luiz Saião, e é uma Bíblia fantástica, assim, maravilhosa, tá? O propósito dessa Bíblia é tornar a leitura mais dinâmica, mais consistente, ter um vocabulário com organização de frases que obedeçam às normas de sintaxe, mas que ao mesmo tempo tenham um formato mais contemporâneo, né, mais próximo. Não se trata de uma tradução literal, eu tô lendo o que tá aqui no prefácio, tá bom? Não é uma tradução literal do texto bíblico, muito menos é uma paráfrase. Então, ela buscou ser uma tradução que trouxesse mais impacto e clareza, tá bom? Porque o que é que aconteceu nas traduções anteriores, tá? Por exemplo, a tradução da Almeida Revista e Corrigida, ela, ainda antes da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, esse texto já vinha sendo distribuído no Brasil por duas outras sociedades bíblicas, a britânica e a americana, tá certo? E quando ela finalmente chegou no seu ponto final de revisão, né, antes de ser publicada, 1681, isso foi uma pesquisa bem extensa que eu fiz, eu não vou ler tudo para vocês, mas o nosso grupo do Telegram vai receber esses slides. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, procura a gente no Instagram, e na bio do Instagram você clica lá no grupo do Telegram para poder receber esse material, essa pesquisa grandona que eu fiz sobre as traduções, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma pincelada para o vídeo não ficar imenso. Então, segundo esse estudo, quando a tradução da Almeida, né, a tradução mais antiga, a Revista e Corrigida, finalmente ficou pronta, ela já estava precisando de uma revisão. Por quê? Porque com o passar dos anos, o que é que acontece? Algumas palavras vão entrando em desuso, vão ficando obsoletas, alguns termos não se usam mais, tá? E aí, as revisões, elas demoravam, minha gente, quase 100 anos para serem feitas. Então, demorava muito tempo. Não era coisa de 10 anos, 20 anos, não. Era muito tempo. E aí, aquela tradução passava já a não ter mais tanto... a ficar muito distante do vocabulário da sua época. Então, como eu estava falando para vocês, quando Almeida traduziu a Bíblia no século XVII, o único texto grego disponível para a tradução do Novo Testamento era chamado um texto recebido, não sei se você já ouviu falar disso, que é uma edição do texto grego feita no século XVI, a partir de um número reduzido de manuscritos e copiados no final da Idade Média. Então, a característica principal do texto recebido
era que ele era cheio de expansões, né? Como se fosse correções ou pequenos acréscimos explicando determinados textos. Então, isso tudo tornava as coisas um pouco complicadas, né, para a compreensão do texto. E aí, o que é que acontece? Esses termos obsoletos, como eu falei, eles começaram a ser substituídos com o passar do tempo, mas mesmo eles sendo substituídos, a compreensão dessa versão ainda era considerada difícil, tá? Complexa. Aí no final das contas, a versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, continuou sendo corrigida até 1995. Vê como ela passou por muitos ajustes. E aí veio a ideia de fazer a versão ARA, né? A Almeida Revista Atualizada, lá por volta de 1943. 5 anos antes da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. O propósito dessa revisão era formar um texto numa linguagem mais atualizada, sem desnaturar a linguagem antiga, né? Sem fugir do original. A ideia é sempre não fugir do original, gente. E aí, esse texto ficou meio que, não vou dizer que substituindo, né? Porque tem muita gente ainda hoje, como eu falei para vocês, a maioria das bíblias de estudo ainda usa a tradução da revista e corrigida. Mas aí a revista atualizada, ela teve vários ganhos, né? Vou falar aqui alguns para vocês. Por exemplo, houve um cuidado maior de evitar ambiguidades, palavras repetidas, algumas palavras que foram trocadas, como eu falei, algumas palavras que têm um som semelhante. Então, foi citando um cuidado maior para que essa tradução ficasse mais clara, mais audível. E uma coisa interessante também é que a revista e atualizada, ela segue o formato do texto chamado crítico, que foi adotado pelas sociedades bíblicas desde 1904. Esse texto crítico é uma edição que leva em conta também os manuscritos gregos mais antigos, descobertos ao longo dos últimos séculos. Então, na prática, o texto crítico tende a ser mais breve do que o texto recebido, que era o único que se conhecia no tempo da revista e corrigida, né? Como eu falei. Todo o material que constava no texto da Almeida, no século XVII, e que ainda se encontra na revista corrigida, mas que não é mais visto como parte do texto original. Então, por isso que ela é revista e atualizada. É como se fosse uma versão atual dessa corrigida. Agora vamos falar da nova tradução da linguagem de hoje, que as pessoas têm um preconceito. Eu tô falando que as pessoas têm um preconceito porque eu dou aula em seminário e geralmente os alunos perguntam: professora, as pessoas falam mal dessa tradução porque é uma tradução que foge do original, usa palavras muito contemporâneas. Mas enfim, como eu falei para vocês, o objetivo da Bíblia na linguagem de hoje não é ser uma Bíblia de estudo, né? Mas uma tradução que tivesse uma equivalência com o texto original, mas uma equivalência mais dinâmica, mais funcional, tá? Que fosse mais clara. Então, como eu falei para vocês, ela, além de ser uma tradução mais dinâmica e mais clara, a Bíblia na linguagem de hoje é uma tradução para a língua comum, para a língua do povão. Não se trata de uma linguagem simples, tá bom? Ou simplista, uma tradução simplista da Bíblia. Mas a ideia é que o texto seja tratado de uma forma que alcance a maioria dos falantes da língua portuguesa. Não sei se você sabe, mas hoje a gente entende a língua portuguesa da seguinte forma: existe a parte da gramática, né, que cuida do bem comum de tudo que está escrito, para que o texto seja claro e compreensivo. Mas a nossa linguagem, a língua falada, ela também
hoje em dia a gente trata com mais flexibilidade essa questão das regras gramaticais, né? O que é considerado mais importante hoje na língua portuguesa é se fazer compreender. Então, as pessoas, os profissionais da área de língua portuguesa têm mais esse cuidado, que as pessoas consigam comunicar com clareza o que querem dizer, ainda que falem não um português politicamente correto, um português que siga todas as normas da gramática, tá bom? Por isso que o vocabulário da língua, o vocabulário da Bíblia na linguagem de hoje, ele é mais simples, né? Uma quantidade menor de vocábulos e ela tem esse objetivo de alcançar a maioria da população. Então, não é uma Bíblia que foi feita para pastores, para lideranças, para estudiosos, não. O objetivo dela é alcançar a maioria mesmo, as pessoas que são novos convertidos, inclusive, tá bom? Para que eles consigam construir o hábito de leitura. E aí, por fim, como eu falei para vocês, a gente tem a NAA, que é a nova versão, a Almeida Revista Atualizada. Aí a gente tem a nova atualização, né, da nova Almeida Atualizada, que é a NAA, e tem a NVI. E entre as duas, eu uso a NVI, eu prefiro a NVI, porque eu acho que a linguagem dela é mais organizada, tá certo? Mas ambas são próximas das línguas originais, né? O hebraico, o aramaico e o grego. São traduções interessantes e importantes. Se você já é um estudioso da Bíblia, se você já é uma pessoa que tem esse hábito de leitura e que tem acesso a Bíblias em versões diferentes na sua casa, já leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida, então eu recomendo que agora você, no seu momento devocional, você use 2 Bíblias diferentes. Aí tá lançado o desafio. Você pode usar 2 Bíblias diferentes para poder comparar os textos quando você for fazer a sua leitura devocional. Acho que vai ser um exercício bem legal, bem interessante. E com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. Eu comecei a ler a Bíblia quando ainda muito criança. Comecei lendo ela na versão de história em quadrinhos. Li primeiro o Novo Testamento. Depois eu ganhei um Novo Testamento mesmo, que foi o primeiro Novo Testamento, não. Depois de ler a Bíblia em história em quadrinhos, eu ganhei o Evangelho de João. E aí li só o Evangelho de João. Depois eu ganhei um Novo Testamento. E aí li todo o Novo Testamento. E depois eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não tinha uma orientação bem como ler os livros, né? Ainda tinha aquela mentalidade de ler versículos sorteados, como eu falei para vocês aqui. Mas um dia me foi apresentada a importância da leitura bíblica diária e que eu poderia sim fazer a diferença no meu dia a dia, sentir essa diferença, viver essa diferença, fazendo essa leitura. E eu comecei a fazer a minha leitura bíblica diária com a Bíblia da tradução da linguagem de hoje, né? E li a Bíblia toda. E depois comecei a fazer a leitura na NVI, né? Eu fiz um propósito com Deus, assim, pela minha vida devocional. E de lá pra cá, venho fazendo essas leituras diárias, o meu devocional diário. Tem feito a diferença na minha vida, porque você começa a ver o mundo ao seu redor numa perspectiva diferente. Você começa a compreender as coisas de uma forma diferente. E você começa a perceber o quanto Deus fala com você no seu dia a dia, né? Através da sua palavra. Você vai percebendo o quanto a palavra de Deus pode ser aplicada em todas as circunstâncias do seu dia a dia. Então, vale muito a pena. Se você não começou ainda a cultivar esse hábito, começa hoje, devagarinho. Não precisa ler vários capítulos de uma vez. Procura um plano. Eu vou deixar um plano, uma sugestão de plano de leitura lá no nosso grupo do Telegram, mas você pode procurar outro, como eu falei, que esteja mais próximo da sua realidade, do seu dia a dia, do seu tempo, mas contanto que você faça todo dia. E você pode até começar lendo um capítulo e depois você
gradativamente vai aumentando, vai ampliando a sua meta. O importante é você começar. E depois que começar, você seguir em frente. Com certeza vai fazer a diferença na sua vida, como eu te falei, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, curte aí no YouTube, comenta, deixa o teu comentário, compartilha com as tuas amigas, com os teus amigos, e que possa, de verdade, ser enriquecedor para você, para a sua vida, para o seu presente e para o seu futuro. Em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima, gente. Fica na paz.